Trotsky condicionou a construção do socialismo até o final da vida, Gustavo, ao triunfo da Revolução Mundial, mesmo quando essa possibilidade, depois de 1923, se torna remota. A União Soviética, no entanto, sob a bandeira do socialismo em um só país, tese defendida por Stalin, chegou às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em pouco mais de 20 anos, como uma economia industrializada e uma sociedade coesa o suficiente para derrotar, mesmo com imensos sacrifícios, a Alemanha nazista e abrir uma nova onda de avanço da Revolução Mundial. Os fatos históricos não refutaram a tese do Trotsky sobre a construção do socialismo na União Soviética depender da Revolução Mundial? Perfeito. 5 minutos, Machado, para a resposta. Claro. Vou começar com algumas considerações prévias sobre os comentários anteriores do Breno. Vamos lá. Primeiro, Isaac Deutscher foi um trotskista em um certo momento da vida. Quando ele escreve seu livro sobre Stalin, quando ele fez uma biografia do Stalin e uma do Trotsky, muito famosas, já não era. Ele já havia rompido com o movimento trotskista há bastante tempo. Então parece que é um trotskista, militante trotskista que está escrevendo. Não é alguém que pertenceu no passado ao movimento trotskista, mas que não era quando foi feito. Então só uma ponderação aí a esse respeito. Os eventos do século XX, me parece, Breno, eles mostraram de maneira muito clara a pertinência das teses do Trotsky e o fracasso da teoria do socialismo no seu país. Stalin defendia a construção do socialismo em um só país e terminou com a construção do socialismo em nenhum país. Terminou com a União Soviética, o capitalismo sendo restaurado no final do século XX e com a derrota da Revolução. Então, o que o Trotsky dizia com a necessidade, que não era Trotsky, isso era característico, o socialismo só país só aparece pela primeira vez em 1923 e 1924, formulado inicialmente por Bukharin, que tinha mais capacidades enquanto elaborador do que Stalin. Stalin aderiu, né? Veja que a questão aí não é que você não vai lutar para que a revolução sobreviva, para que ela permaneça com todas as forças e etc. Claro que você vai fazer isso. Mas você sabe dos limites que existe de um país dentro de uma economia mundial capitalista que precisa trocar com o meio externo, que sofre pressões militares e econômicas de todos os lados. É a impossibilidade desse regime sobreviver se a revolução, em algum momento, ela não se espalha. E foi de fato o que aconteceu. A revolução ela não se espalhou, inclusive com a ajuda da União Soviética muito grande, por vários motivos que nós vamos ter ocasião de discutir aqui, e termina com o capitalismo sendo restaurado pela própria burocracia. No final dos anos 80, a União Soviética não terminou com a invasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu, acabou a União Soviética. A União Soviética não terminou nem sequer com mobilizações populares pela restauração, que tinha manifestações populares contra o governo, a burocracia que estava ali instalada. A União Soviética ela termina com a própria burocracia, diante da instabilidade do regime, diante das manifestações, diante da incapacidade desse socialismo se desenvolver em um só país, né? Com a própria burocracia restaurando o capitalismo e se tornando eles mesmos capitalistas, através de uma série de medidas aí amplamente documentadas. Então a história comprovou a tese de Trotsky. A teoria da revolução permanente é outro aspecto fortemente comprovado. A teoria da revolução permanente, ao contrário do que vulgarmente muita gente entende, né, é uma teoria que Trotsky desenvolve ali em 1900, início do século XX, depois ela vai ganhar uma forma mais geral lá no final dos anos 20, onde ele vê que houve um momento que o capitalismo se desenvolvia e que ele conseguia se desenvolver não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de mais liberdades, de melhorar a vida da maioria das pessoas, de se criar mais alternativas. E chegou um momento no século XX, já com países dominantes no núcleo do capitalismo, instaurado aquele núcleo central de poder, os países que detêm o monopólio do capital, que até os países atrasados eles não conseguiriam resolver a fundo os problemas da massa do povo, os problemas mais básicos, tá? De emprego, remuneração e etc., sem fazer uma transição, sem uma revolução socialista. Então a Revolução Russa de 1917, longe de contrapor a tese do Trotsky, ela na verdade é uma revolução onde Lenin, que tinha divergências com Trotsky nesse domínio, onde Lenin se torna adepto da interpretação que Trotsky tinha da União Soviética, da Rússia, né? A União Soviética não existia ainda, da Rússia desde o início do século XX, ao fazer o quê? Uma revolução socialista na Rússia. A outra tese que existia era o seguinte: como a Rússia é um país atrasado, não teria como fazer socialismo na Rússia, então teria que primeiro desenvolver o capitalismo de uma forma ou de outra para que depois desse desenvolvimento o socialismo tivesse colocado.
Então, na verdade, a Revolução 17 ela é uma confirmação da tese do Trotsky. Inclusive, há relatos, por exemplo, Adolf Wolff, que acabou se suicidando por perseguição em 1927, ele escuta da boca do Lenin, relata na sua carta de suicídio, que ouviu Lenin falar em mais de uma ocasião que em 17, a respeito do caráter da Revolução Russa, era Trotsky que estava certo e não o próprio Lenin. Mas Trotsky não era nenhum deus, não era nenhuma figura perfeita, intocável, tinha seus defeitos, como todo mundo tinha seus defeitos, cometeu vários erros. Do ponto de vista organizativo, sempre teve problemas, tinha diferenças a respeito do que era a concepção do Partido Bolchevique, mas até Stalin ascender o poder, o papel que ele cumpriu foi imensamente superior na Revolução de 17, nos anos seguintes à Revolução de 17. Stalin era um grande desconhecido até 1917. A Revolução 17 era conhecida na boca do povo pelas figuras de Lenin e Trotsky, tamanho o papel que eles desempenhavam. E o prestígio de Trotsky, inclusive, vem de muito antes a ele entrar no Partido Bolchevique. Tanto que ele se tornou presidente do principal soviet na Revolução de 1905, que foi o soviet de São Petersburgo, que depois virou Petrogrado. Eu tenho 2 minutos. 2 minutos. Perfeito. Olha, eu não posso concordar, Gustavo, com a sua narrativa histórica, porque ela faz um salto, um duplo carpado no século XX. A partir de 1956, na União Soviética, começa um brutal ataque contra a figura de Stalin e suas ideias. Vincular Stalin ao colapso que a União Soviética viveria 40 anos depois da sua morte, me parece pouco adequado, sem discutir, historicamente, os fenômenos que irão ter curso na União Soviética depois da morte de Stalin. Se nós nos remetermos ao que aconteceu em vida de Stalin, nós vamos perceber nos fatos históricos uma realidade muito diferente da que você narrou. De fato, surge a tese do socialismo num só país diante de uma situação muito específica, a derrota da Revolução da Alemanha em 1923. Portanto, a possibilidade da Revolução Mundial, ela sai de perspectiva. Diante daquela situação concreta de refluxo da Revolução Mundial, o que fazer com a União Soviética? E aí é desenvolvida a tese do socialismo num só país, que era basicamente o seguinte: a tarefa principal dos revolucionários bolcheviques era consolidar a União Soviética, já não era mais exportar a revolução. Somente a consolidação da União Soviética poderia abrir uma nova onda revolucionária. Sem a consolidação da União Soviética, isso não seria possível. E foi exatamente o que aconteceu. A União Soviética, enfrentando dificuldades imensas, se consolida como um país socialista, se industrializa e desempenha favoravelmente a maior batalha da história da humanidade. A União Soviética vence o nazismo. E ao vencer o nazismo, uma nova onda revolucionária se abre. Vem a Revolução da China em 1949, antes a Revolução do Vietnã em 1945, a Revolução da Coreia, a Revolução na Iugoslávia, a Revolução na Albânia, uma série de países europeus, do leste europeu, que passam a ser socialistas. Se impulsiona fortemente o movimento de descolonização e independência na Ásia e na África, e finalmente, ainda dentro desse ciclo, mas já depois da morte de Stalin, é vitoriosa a Revolução Cubana na América Latina. Portanto, o maior ciclo de avanço revolucionário que nós tivemos, que é quando se constrói um campo socialista, que é quando o imperialismo sofre derrotas contundentes, da derrota do nazismo, as revoluções às quais eu acabei de citar, somente é possível esse processo porque a União Soviética tinha conseguido construir o socialismo num só país. Refuto, portanto, as suas observações a esse respeito. O socialismo num só país foi uma tese vitoriosa. Tivesse a União Soviética persistido na tese da exportação da revolução, da centralidade da Revolução Mundial, e teria sido uma grande catástrofe.